Você conhece a palavra Dewey, cobertor? Porque pessoas como nós precisamos saber o que é Dew. Isso é tão essencial quanto saber conseguir comida. Não. E quem somos nós? Consumidores. Tyler Durden é aquele personagem que você quer ouvir. O carisma dele atrai e as ideias dele sobre liberdade e rebelião soam tão convincentes que dá vontade de segui-las. Só quando perdemos tudo completamente é que encontramos a liberdade. Mas se você olhar mais a fundo, surgem perguntas. O que realmente está por trás da filosofia dele? É um caminho real para a liberdade ou apenas uma embalagem bonita que esconde outra coisa? Eu acho que devemos ignorar tudo isso. É hora de evoluir. Pare de se apegar e apenas ignore tudo. E o que ele realmente quis dizer ao pronunciar sua frase famosa? Autoaperfeiçoamento é masturbação. E autodestruição? Vamos tentar desvendar a filosofia de Tyler Durden. Como ela funciona? Quais escolas e ideias filosóficas estão por trás de suas palavras? E o mais importante, será que ele está certo ao afirmar que a autodestruição é o caminho para a liberdade? Para começar, vamos relembrar brevemente a trama. Nosso protagonista narrador é um funcionário de escritório que sofre de insônia e está preso na rotina de uma vida consumista. Ele tenta preencher o vazio com compras. Como muitos outros, tornei-me escravo do vício em móveis da IKEA. Bastava eu ver algo diferente, como uma mesinha em forma de yin-yang, que eu já sentia vontade de comprá-la. Mas nem o seu apartamento cheio de móveis da IKEA, nem o seu trabalho, nem mesmo os grupos de apoio que ele frequenta para tentar sentir algo verdadeiro, trazem alívio completo para ele. É assim, você chora um pouco e... Tudo muda quando ele conhece Tyler Durden, um anarquista carismático com ideias sobre destruir o sistema e se libertar das correntes da sociedade moderna. E você gosta disso? O quê? Ser espertinho. Com certeza. Ao chegar, ele descobre que seu apartamento, cheio de coisas que ele procurava e comprava com tanto cuidado, foi explodido. E tudo foi destruído. Quando uma pilha de restos fumegantes do que era sua propriedade pessoal é lançada pela janela pela onda de explosão. Por isso, ele se muda para a casa de seu novo amigo, Tyler. Posso passar a noite na sua casa? Sim. Juntos, eles criam o Clube da Luta. Bem-vindo ao Clube da Luta. Uma comunidade clandestina onde os homens tiram suas máscaras sociais lutando uns contra os outros. É lá que ele, inesperadamente, encontra paz. Aos poucos, o clube se transforma em algo maior, o Projeto Destruição. Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes do mundo, um enorme potencial, e ele está sendo desperdiçado. Tyler leva seus seguidores à destruição da cultura consumista e do próprio sistema que os oprime. O objetivo é destruir tudo até o chão, para construir um mundo livre de poder, dinheiro e marcas. As ideias de Tyler soam radicais e inspiradoras. O seu trabalho não é você, assim como o seu dinheiro no banco, o seu carro, a sua carteira e as suas roupas também não são. O clímax da história é o momento em que o narrador percebe que Tyler é uma parte dele mesmo, a personificação de seus desejos reprimidos, medos e ambições. Se não nos aprofundarmos muito no assunto, a filosofia de Tyler Durden é inspiradora. Ela desafia a ordem estabelecida, expõe os problemas da sociedade moderna e faz as pessoas refletirem sobre suas próprias vidas. Tyler nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nossa obsessão por coisas, status e sucesso não é liberdade, mas sim correntes que colocamos em nós mesmos. É isso que torna a sua imagem tão atraente. Mas por trás de todas essas ideias, existem muitas perguntas. Vamos nos concentrar, talvez, na afirmação mais provocativa de Tyler Durden. Autoaperfeiçoamento é onanismo e autodestruição... Se levarmos essas palavras ao pé da letra, elas parecem sem sentido e até absurdas. Quem concorda totalmente com a afirmação costuma fazer uma ressalva. Tyler não critica o autodesenvolvimento real, mas a ilusão vendida por coaches, gurus de autoajuda e cultura pop. O autodesenvolvimento, como apresentado, é apenas autoindulgência e alimentar o ego. Mas se o autodesenvolvimento está mais ou menos claro, surge a pergunta: então, o que seria autodestruição? Acontece que o sentido da frase de Tyler depende totalmente de como entendemos esses termos. Para entender a essência dessa afirmação,
vamos recorrer aos trabalhos do sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard. Se você já se aprofundou na história da criação do filme Matrix, provavelmente sabe que o livro de Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação, foi uma fonte-chave de inspiração para os Wachowski. Além disso, os diretores recomendaram esse livro como leitura obrigatória aos atores antes das filmagens. O curioso é que o próprio Jean Baudrillard não compartilhava o entusiasmo sobre Matrix e dizia que suas ideias foram mal interpretadas e distorcidas. E sabe, eu concordo com isso. Porque se formos falar sobre a interpretação das ideias de Baudrillard, na minha opinião, Clube da Luta está muito mais próximo do que ele queria dizer. E para entender as ideias de Jean Baudrillard, vamos começar com uma das suas alegorias mais famosas. Baudrillard começa seu tratado mencionando um império fictício do conto de Borges sobre rigor científico. Nesse conto, os cartógrafos imperiais criam um mapa do seu império tão preciso e detalhado que cobre todo o território. No entanto, com o tempo, o império entra em decadência e o mapa começa a se deteriorar, restando apenas pedaços espalhados pelo deserto. Baudrillard usa essa história para explicar sua ideia central. No mundo moderno, as imagens criadas pela cultura de massa deixaram de refletir a realidade, assim como o mapa deixou de ser um reflexo do território e se transformou no chamado simulacro. Em vez disso, o mapa, ou, em outras palavras, símbolos, marcas e imagens, começa a existir de forma independente, substituindo a realidade e transformando-a na chamada hiperrealidade. O mundo real desaparece atrás desses simulacros, dessas cópias que já não refletem nada além de si mesmas. Seus trabalhos sobre hiperrealidade, simulacros e a sociedade pós-moderna, onde a realidade é substituída por cópias artificiais, têm uma surpreendente semelhança com a filosofia de Tyler Durden. No livro Simulacros e Simulação, Baudrillard afirma que a sociedade moderna perdeu a conexão com a realidade autêntica. Vivemos em um mundo onde as coisas e os valores perderam seu significado original, transformando-se em imagens e símbolos. O logotipo da marca se tornou mais importante do que o próprio produto. Tyler Durden responde a isso com sua crítica categórica às marcas e ao consumismo. Suas palavras são um desafio à cultura dos simulacros, onde a identidade é definida pelas coisas. Seu trabalho não é você. Assim como o seu dinheiro no banco, o seu carro, sua carteira e suas roupas também não são. Tyler propõe destruir essa ilusão para devolver ao homem a autenticidade. Dessas janelas veremos o pôr do sol da história financeira, mais um passo rumo ao equilíbrio econômico. A hiperrealidade, sobre a qual escreveu Baudrillard, é um estado em que a linha entre o real e o imaginário se apaga. Nós mergulhamos em um mundo de simulações, onde o artificial parece mais real do que a própria realidade. O narrador de Clube da Luta vive nessa mesma hiperrealidade antes de conhecer Tyler. A vida dele é carreira, móveis da IKEA e uma falsa sensação de satisfação através do consumo. Kit de escritório Clips, aparelho de ginástica Hovetrack ou sofá e cama Chape com estofado listrado verde string. Taylor o tira desse estado, mostrando que a verdadeira realidade está além da hiperrealidade, na dor, na luta e na renúncia ao material. Rejeitar tudo o que não tem valor verdadeiro. Baudrillard também via na cultura do consumo um instrumento que tira a liberdade das pessoas. Ao comprar coisas, buscamos não tanto satisfazer necessidades, mas alcançar um status social. Tyler Durden quebra esse modelo dentro do seu Clube da Luta. Eu deveria estar de luto por ter perdido todas essas coisas maravilhosas, prestigiadas e inúteis, mas eu não estava. É assim que se pode explicar o simulacro usando uma gravata como exemplo. A gravata é o exemplo perfeito de simulacro. Inicialmente, assim como muitos elementos do vestuário, ele tinha uma função prática. No século XVII, era usado como um cachecol ou lenço para proteger o pescoço. No entanto, com o tempo, a gravata perdeu sua função prática e se transformou em um símbolo. Hoje em dia, ela não aquece e não cumpre nenhuma função utilitária, mas se tornou um importante atributo do estilo empresarial e um símbolo de pertencimento corporativo. A gravata já não está ligada à realidade fundamental. Seu significado é apenas aquilo que atribuímos a ela. Ela é um simulacro. Ele usou gravata amarela e eu parei de usar gravata. Vamos lá, amigo, tirar a gravata. Assim como o relógio deixa de ser apenas um instrumento para mostrar as horas e passa a ilustrar seu status,
o carro se torna o cartão de visita da sua prosperidade. Tudo isso traz cada vez menos utilidade prática e apenas nos engana. É exatamente por isso que nosso narrador às vezes sente como se o mundo fosse irreal, atribuindo isso à sua insônia. Com isso, tudo se torna irreal. Parece estar em algum lugar distante. Com o tempo, a sociedade gera uma quantidade tão grande de simulacros que os novos simulacros começam a se basear nos antigos, acumulando todos os erros dos anteriores e se afastando cada vez mais da realidade. Tudo se transforma apenas em cópias de cópias. Tudo são apenas cópias, cópias, cópias. Como uma fotocopiadora, onde cada nova cópia da cópia nos afasta ainda mais do original. Sofria de insônia, sofria de insônia. Até que chega um momento em que ninguém mais consegue entender o que havia lá no começo. Olhem para o escritório do narrador. As pessoas lá se transformaram em simulacros. Todos tomam o mesmo café, fazem o mesmo tipo de trabalho, criando cada vez mais cópias. Tudo são apenas cópias, cópias, cópias. Isso não é uma ilustração perfeita das ideias de Baudrillard? E os maiores simulacros são as marcas das grandes corporações. Seus logotipos e nomes se tornaram tão fortes que muitas vezes são mais importantes do que o próprio produto. Nike, Apple, Coca-Cola não são apenas empresas, mas símbolos que moldam nossa percepção da realidade. Nós não compramos um tênis, mas sim uma imagem. Não compramos um telefone, mas sim status. Não compramos uma bebida, mas sim um sentimento. Essas marcas se tornaram entidades independentes, desvinculadas de sua função real. Talvez no futuro, seus nomes passem a nomear constelações e planetas, tornando-se o novo mapa que substitui o território, enquanto a realidade sob seus logotipos some. Quando a exploração espacial estiver a todo vapor, os nomes serão dados em homenagem às corporações: constelação IBM, galáxia Microsoft, planeta Starbucks. Para Baudrillard, as antigas estruturas da realidade não funcionam mais. Então, a única maneira de recuperar a autenticidade, na opinião de Tyler, é destruir o sistema existente. Essa ideia está incorporada no projeto Destruição. Destruir bancos, eliminar dívidas, é uma forma de zerar a ordem artificial e criar espaço para algo novo. Tyler literalmente realiza o sonho de Baudrillard de destruir os simulacros. Baudrillard escreveu: "O mesmo acontece com as instituições, o Estado, o poder e assim por diante. O sonho, ver tudo isso explodir por causa das contradições, não passa de um sonho." O narrador do Clube da Luta vive em um mundo de hiperrealidade. Sua vida é um trabalho que ele odeia, coisas que deveriam definir sua identidade e um vazio que não pode ser preenchido com compras. Jean Baudrillard afirmava que, em um mundo onde a mercadoria se tornou o significado e o significado virou mercadoria, o ser humano fica preso em simulações e cópias. Nós buscamos produtos que prometem nos devolver autenticidade e individualidade. Mas como um móvel produzido em milhares de exemplares pode destacar sua singularidade? Baudrillard chamava isso de atomização do consumo, onde cada um de nós monta sua identidade a partir de elementos prontos oferecidos pelo mercado. Folheava catálogos pensando, qual conjunto de louças refletiria minha personalidade? Eu comprei de tudo, até mesmo utensílios de vidro com pequenas bolhas e irregularidades, que serviam como prova de que foram feitos por um honesto e trabalhador nativo. Nós compramos produtos ecológicos, materiais naturais, arroz selvagem especial e vegetais orgânicos, na esperança de recuperar a sensação de autenticidade. Mas isso são apenas simulacros, imagens de coisas que se separaram de sua essência e se tornaram símbolos independentes. Valorizamos demais os aspectos externos do sucesso. Uma televisão com 500 canais? De quem é o nome na etiqueta da minha cueca? Outro nome que vale mencionar nesse contexto é Guy Debord, autor do livro A Sociedade do Espetáculo. Seu trabalho inspirou muitos pensadores, incluindo o próprio Jean Baudrillard, e suas ideias encontram paralelos surpreendentes com o mundo de Clube da Luta. Guy Debord descreveu a sociedade moderna como um espetáculo, um sistema no qual a vida real das pessoas é substituída por suas imagens. Nesse mundo, tudo se transforma em um show, onde deixamos de ser participantes e nos tornamos apenas espectadores. As coisas que compramos, os papéis que desempenhamos, até mesmo nossos sonhos,
Tudo se transforma em mercadoria, vendida para nós sob o disfarce de liberdade e felicidade. O espetáculo cria a ilusão de uma vida plena, mas na verdade intensifica o sentimento de alienação. Hoje, não interagimos mais diretamente, mas nos comunicamos por intermediários da mídia. Marcas e símbolos mostram uma sociedade onde as imagens importam mais que a essência, e a realidade perde o significado. O narrador é um espectador da própria vida. Ele vive em um mundo de espetáculo, seu apartamento é um catálogo de móveis da IKEA, seu trabalho é um ritual sem sentido. Você quer que eu deixe tudo de lado? Sim. Até você pedir para eu voltar a eles? Cuide dessas questões. Ele não controla a própria vida, apenas assiste como se fosse um show, com seu papel já definido pelo sistema há tempos. Clube da Luta é o anti-espetáculo, um lugar onde os homens tiram suas máscaras sociais, e o projeto Destruição é a destruição do próprio espetáculo. E agora vamos voltar àquela frase. Autoaperfeiçoamento é masturbação. E autodestruição? Considerando tudo o que discutimos e as ideias de Baudrillard e Guy Debord sobre simulação do espetáculo e ilusão de autenticidade, essa frase adquire um tom diferente. Tyler critica o autoaperfeiçoamento como parte da sociedade do espetáculo. Nesse contexto, o autoaperfeiçoamento não é um caminho real para a mudança, mas mais uma ilusão vendida pelo sistema. São treinamentos, livros de motivação, corpos perfeitos da publicidade, que não ajudam a pessoa a se tornar melhor, mas apenas criam uma simulação de sucesso. Como dizia Baudrillard, a realidade é substituída por sua cópia, e nesse caso, o autoaperfeiçoamento se torna apenas uma forma de alimentar o ego, e não de encontrar a si mesmo. A autodestruição, por sua vez, é uma tentativa de destruir o sistema existente para chegar a algo autêntico. Ao perder tudo até o fim, nós conquistamos a liberdade. A filosofia de Tyler Durden, à primeira vista, parece surpreendentemente convincente. Sua crítica à sociedade de consumo, a zombaria das marcas e símbolos, a luta contra os papéis impostos, tudo isso soa correto e inspirador. Rejeita os postulados do valor dos bens materiais. Mas a implementação dessa filosofia apresenta sérios problemas. Vamos analisá-los. Tyler aparece como alguém que luta contra o sistema existente. Ele quer destruir a sociedade de consumo, derrubar os alicerces e eliminar os símbolos do capital. Mas aí vem a pergunta: e depois? O que vai substituir esse sistema? Tyler não oferece nada concreto. O ideal dele, um mundo onde as pessoas caçam com arcos entre as ruínas dos arranha-céus, parece mais uma fantasia do que uma alternativa real. No mundo que eu imagino, você caça alces nas florestas úmidas que cercam as ruínas do Rockefeller Center. Você veste roupas de pele, uma só para a vida toda. Você sobe até o topo do arranha-céu Sears Tower e de lá vê pequenas figuras de pessoas debulhando grãos e espalhando tiras finas de carne pela rodovia abandonada. Se destruirmos tudo até o chão, com o que vamos substituir essa sociedade? Em que será baseada a nova ordem? Violência, altruísmo, fraternidade? Tyler se opõe às regras impostas, à hierarquia e às estruturas, mas imediatamente cria novas. A primeira regra do clube é: não fale sobre o Clube da Luta. O Clube da Luta foi originalmente um lugar onde os homens podiam se livrar das máscaras sociais e se sentir livres, mas ele rapidamente se transforma em um sistema com regras rígidas, onde tudo é subordinado à autoridade de Tyler. Como um macaco antes de ser lançado ao espaço. Um macaco astronauta. A ironia é que, ao destruir uma estrutura, Tyler imediatamente cria outra. Ele nega a cultura, mas acaba se tornando um culto. Seus seguidores perdem a individualidade, trocando um sistema de submissão por outro. Isso não é libertação, é apenas mais um ciclo. Tyler despreza a cultura do consumismo, mas ele mesmo não parece alguém que a rejeita. Roupas da moda, aparência estilosa, tudo isso lembra mais uma imagem publicitária do que um protesto. Ele luta contra os símbolos do capital, mas acaba se tornando um símbolo. A filosofia dele de autodestruição é vendida do mesmo jeito que produtos da moda e treinamentos são vendidos. Tudo isso nos leva ao paradoxo da resistência. Como disse o próprio Jean Baudrillard, qualquer tentativa de destruir o sistema, muitas vezes, só o fortalece. Tyler tenta ir além da hiperrealidade e dos simulacros, mas suas ações acabam se tornando parte do mesmo sistema. Até mesmo a luta contra a sociedade de consumo se transforma em mercadoria. O Clube da Luta, que começou como uma ideia de resistência, vira uma marca
e a filosofia de Tyler Durden se torna apenas mais um elemento do espetáculo. Lutamos contra regras impostas, mas acabamos criando novas. Destruímos uma hiperrealidade, mas logo outra surge em seu lugar. Tyler fala sobre liberdade, mas sua filosofia não livra das ilusões, apenas cria novas. Então, afinal, Tyler Durden está certo? A filosofia dele é inspiradora. A crítica dele à sociedade de consumo soa convincente, e seu apelo à liberdade ressoa com milhões, mas ao mesmo tempo o caminho dele leva ao caos e à destruição. Apesar das questões importantes que ele levanta, muitas vezes esquecemos que Tyler Durden e o narrador são a mesma pessoa. Clube da Luta não é apenas uma história sobre lutar contra o sistema, é uma história de conflito interno que acontece dentro de cada um de nós. Tyler é o reflexo dos nossos desejos reprimidos, medos e da nossa busca por mudanças. E a principal ideia do filme não é destruir o sistema, mas parar de se enganar, aceitar a realidade como ela é, reconhecer suas fraquezas e assumir a responsabilidade por suas ações. E talvez encontrar a verdadeira liberdade não na destruição, mas no entendimento e na harmonia consigo mesmo. Tyler Durden não é um herói que vai nos mostrar o caminho. Ele é um prisma através do qual vemos nossas próprias contradições internas, e é justamente aí que está seu verdadeiro valor. Na verdade, Clube da Luta é um filme com muitas camadas, e nesta análise eu abordei apenas uma delas. Se você está aqui pela primeira vez, recomendo assistir à minha análise anterior, onde exploro as ideias do filme sob outra perspectiva, através da chamada crise da masculinidade. As ideias filosóficas de Baudrillard são apenas uma parte do quadro geral. Enquanto preparava este episódio, descobri que Clube da Luta foi influenciado por pelo menos mais 5 conceitos filosóficos diferentes. As decisões sobre analisá-los nos próximos episódios dependem diretamente da sua participação. Se você quiser ver a continuação, escreva sobre isso nos comentários e apoie este vídeo com um like. Likes e comentários mostram o interesse de vocês no tema, e inscrever-se no canal ajuda a não perder novos episódios.